O meu autismo. Bom dia. Tive insônia. Há muito tempo eu não tenho insônia. Por mais que o meu sono, desde a gestação, seja cortado em 2, eu não tenho sono. Então, eu acordo de madrugada, fico um tanto acordada, leio e depois volto a dormir tranquilamente, mas não aconteceu hoje. Então eu dormi um pouquinho, bem pouco mesmo, ainda demorei para conseguir dormir. E depois não consegui voltar a dormir. Eu sou Melissa, tenho 44 anos, sou autista, nível suporte 1, sou superdotada, tenho hipersensibilidade, tenho feito vários áudios aqui para vocês sobre o que é o meu autismo. Cada um tem a sua própria resposta, essas são as minhas, tá? Que sim, abarcam todos os outros, mas só os outros que quiserem, enfim, acreditarem naquilo que eu trago como verdade, né? Porque são todas percepções através da vivência do meu autismo e da minha superdotação, né? Eu foco no autismo porque é a parte mais sofrida. A parte mais sofrida é minha. Se eu fosse só superdotada, eu sofreria menos. Mas as duas condições duplicam o meu sofrimento, né? E ninguém gosta de sofrer. E o sofrimento, ele é relativo, ele só se dá porque eu estou num meio diferente. É que nem o peixe fora d'água, ele vai se debater, né? Porque não tem a presença da água. Ele só se debate porque ele está no meio errado. Então, a minha vida toda eu senti que eu estava no lugar errado. Não é na hora errada, no lugar errado. Então, qualquer hora é errada. Você entendeu? Quando você está no lugar errado, qualquer hora é errado. Então, bom, se você quiser, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, rumo a 3K para mais. Estamos quase chegando. Eu sou mãe solo, sou cristã, sou escritora, tenho 8 obras publicadas. Essa é uma manhã de sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Eu fiquei feliz porque meu livro chegou, né? A caixa com os livros chegou dia 19. Eu abri ontem, no dia 20, porque minha filha insistiu. Minha filha está insistindo que eu abra desde quando chegou. E eu tenho sido assim nos últimos tempos. Eu não digo que eu sou assim, que eu não abro as coisas imediatamente. Eu abri as coisas imediatamente. Eu vejo que há duas coisas em mim. As coisas que o tempo me mudou por algum sofrimento, né? Sofrimento, amargura, dor. E as coisas que eram boas em mim e o tempo tirou através da adaptação, porque a adaptação também ela arranca as coisas boas em nós, né? Então assim eu vejo que muitas coisas, não são ruins, apenas não são aceitáveis por causa dessa questão do relativo, do meio, entendeu? Às vezes são coisas que seriam aceitáveis na água, em outro meio adequado para
autistas, mas não é adequado entre os neurotípicos, né? Eu comecei a ver de uns anos pra cá que o mundo ele já é pronto quando você nasce, é como um baby good. Minha filha perguntou ontem: mamãe, você sente angústia quando você pinta o baby goods? Eu falei: eu sinto muita angústia. Ela falou: por que, mamãe? Eu falei: não sei, já tá tudo pronto, é só preencher dentro, o que eu vou fazer? Não tem contribuição, né? Ele já vem pronto. Então, eu sinto assim, como as coisas estivessem todas riscadas já. E aí eu tenho só que me depositar no meio e morrer ali dentro. Sabe uma tinta que você morre ali dentro? Você derrama? A meu ver, o mundo é assim. Já tem a forma pronta, você morre ali dentro, pronto, acabou. Tá pronto. E não é assim. Eu não sinto bem assim. Eu sinto angústia. Então não posso simplesmente morrer aqui dentro. Eu tenho que viver. E para eu viver, eu tenho que deixar algo de diferente. É claro que isso vem porque eu sou artista, né? Então eu odeio repetir as coisas. Eu odeio sentir que tem alguma coisa que está repetindo na minha vida. Ou eu estou vendo alguma coisa no mundo que está se repetindo. Não pode um ano ser igual ao outro, um mês ser igual ao outro. Me dá muita angústia. Estou falando das coisas ruins, claro, não das boas, né? Porque os autistas eles têm mais manias, né? Eles gostam da sua rotina, eles têm o seu jeito certo, eles têm o seu hiperfoco. E a gente tem coisas que é uma moral para nós, é um sagrado para nós, né? Que eu tenho falado para vocês que o meu autismo vem do Éden e está coligado com as outras espécies, está coligado com as outras espécies. As outras espécies, como que elas sabem o que devem fazer ou não? Elas sentem no coração, elas sentem bem. Elas vão fazendo, elas vão se sentindo bem, elas vão fazendo mais e vão fazendo mais. O autista é assim. Ele quer fazer aquilo que faz bem para ele. E ele sente muito interesse por algo. Então ele vai fazendo aquilo. O que o passarinho faz? Ele sente muito prazer em construir ninhos, em voar e em cantar. É isso que ele vai fazer. Ele vai passar a vida toda dele fazendo isso. É uma informação que é colocada dentro dele e ele é levado a fazer isso. Mas porque a informação está dentro dele. O autista também ele não sabe. Tem uma formação dentro dele primitiva. E o neurotípico, ele é guiado pelo racional e ele faz trocas, substituições. O autista não. Ele, se você espremer ele paralisa. A gente paralisa. Se você pressionar ele contra a parede, ele paralisa. Então ele já não faz mais nada, não faz nem um pouco do que ele fazia. Então muitas vezes era comigo assim. Eu lembro de algumas situações de muito estresse psicológico, emocional, que as pessoas me pressionaram, eu estava fazendo um pouco. Eu tinha que fazer mais, mas eu não estava suportando a carga emocional, psicológica do momento. E eu lembro que eu não tive apoio psicológico para vencer aquilo, para eu poder aumentar a minha carga de contribuição e lidar com aquilo. E a minha cabeça tava, enfim. E
eu deixei de fazer, eu fui diminuindo de fazer, não aumentando. Por causa das angústias, por causa dos desesperos, né? Então a gente não sabe muito lidar com situações em que a gente perde o controle. E é normal que a gente perca o controle, porque a gente não tem instrumentalidade social. Todo o recurso dessa fala aqui não é a autista, é a superdotada, que controla a autista e que vem falar aqui para vocês sobre isso. Então eu entendo que eu não sou mais travada por causa da superdotação. E porque em algum momento a minha superdotação destravou o meu autismo, que foi lá no Japão. Alguma coisa sobrenatural aconteceu, porque eu não falava assim. Eu passei a conversar em fábricas. Eu lembro que eu tinha uns amigos peruanos. Não sei, eu chuto que foi isso. E eram pessoas assim muito mansas, muito simples, pessoas com pouco estudo, que eu conversava, aprendi um pouco do espanhol. Nossa, eu sentia muito bem com eles. Não tem noção como eu sentia bem com eles. E aí eu desenvolvi a fala com essas amizades. Que foi, enfim, muitas coisas aconteceram no Japão. E eu voltei a escrever, porque eu comecei a escrever com 11 anos poesias. E aí no Japão eu tive ataques espirituais. Eu quase tive uma possessão. Eu não contei ainda. Um dia eu posso contar, que foi muito forte. Foi bem parecido com um relato que eu tenho aí do demônio que tentou me matar. Demônio não, do diabo, quando ele tentou me matar. A possessão, lá no Japão, foi um espírito. Não foi um demônio. Não sei se era demônio, não sei. Mas para mim que era um espírito de um homem. E aí depois desse ataque eu comecei a ter síndrome do pânico. E aí depois eu voltei a escrever e me curei da síndrome do pânico. Eu sentia que eu estava morrendo, que ia ficar só o corpo, vazio. A minha alma estava indo embora. Por causa que eu tinha perdido meu avô e porque eu tinha parado de escrever. Então, olha, para mim, para as pessoas pode ser que basta, tá? Ganhar bem. Eu ganhava bem na época. Então eu estava trabalhando, tinha minha família, eu tinha meus amigos, eu tinha um noivo, eu tinha um trabalho, ganhava bem, estava segura nesse trabalho. Eu tinha saúde, eu viajava, passeava, podia comprar o que eu quisesse. Podia comprar um perfume importado, podia planejar viajar para a Europa, sei lá, para a Austrália, que é lá perto do Japão. Podia me casar, podia ter filhos. Não era suficiente. Nada valia, porque eu não estava cumprindo com o meu chamado, que era escrever. Então, eu sentia que a minha alma já tinha arrumado as malas para ir embora. Ia ficar só o corpo aqui, vazio. Então eu sentia a alma lá longe. É muito estranho você sentir isso. Nossa, não desejo para ninguém. É muito estranho. Você sente o corpo aqui e uma parte de você lá longe. Muito estranho isso. Mas eu queria dizer que ontem eu fiquei bastante impactada com a minha filha.
estava aqui sentindo o amor dela por mim. Ela de vez em quando ela para e fala: mamãe, você é linda. Ai, minha filha, é porque você me ama, por isso. Não, mamãe. E aí, ontem ela falou assim: ai, um é meu, da caixa de livros, né? Que é o 8º livro, Não Te Conheci. E aí ela que quis abrir, sempre eu que abro assim no livro, daí eu falei: tá, filha, você abre. Daí ela abriu, assinei o livro para ela, falou: não, mas eu que vou assinar. Eu falei: não, filha, eu sou a autora, então eu vou escrever uma dedicatória para você, se bem que já tem nos agradecimentos o nominho dela, né? E aí depois você escreve teu nome, que o livro é teu. Ah, tá bom. Daí eu fui escrever dedicatória e aí no final ela já foi falando o que ela queria que Deus desse para ela. Daí eu falei assim: ah, então eu vou escrever isso aqui na dedicatória para você. Aí ela segurava aquele livro para lá e para cá. Ela não largava aquele livro, né? E ontem a gente teve umas visitas aqui em casa e ela ficava mostrando o livro. Ó, o livro da minha mãe. E esse é o meu, e esse é o meu. Ó, mãe, esse é o meu. E, enfim, ela falou assim: mamãe, quero que você leia pra mim, quero que você leia. Falei: filha, você não vai entender, esse livro é para adulto. Mas a mamãe, quem sabe, um dia ainda escreve um livro para criança, né? Mas esse é para adulto. Até hoje eu não consegui. Uma coisa que eu queria escrever comédia, em parte consegui escrever uma comédia dramática, né? Mas é porque eu sempre escrevo sobre assuntos assim sérios. O Poliana de Verdade não é um livro para criança. É um livro sobre uma criança. Não um livro infantil. Sobre as crianças, né? Sobre as Polianas de Verdade. E o Jesus de Verdade, né? Então, tem uma carga de pureza no autista, não que ele não minta, não que ele não faça coisas erradas, mas ele tem uma carga de pureza. E às vezes, e muitas vezes, sim, ele pode ser levado a fazer coisas erradas através de outras pessoas porque ele não sabe dizer não. Entendeu? É muito bom quando você escuta outra pessoa falando sobre o autismo dela. É que eu tava vendo uma mulher no YouTube contando, né? Sobre o autismo dela, da infância dela, da adolescência, dos relacionamentos amorosos dela. E ela vai falando assim sobre essas questões, sobre essa carga de pureza, de que ela estava sempre se sentindo perdida, né? Que ela entrou no primeiro relacionamento e aí as coisas eram de uma certa maneira e ela pensava: bom, tudo que ele fizer eu tenho que fazer também, tudo que ele me pedir eu tenho que fazer. Às vezes ela sentia que não estava bom, mas ela pensava: bom, mas vai ver que é assim, né? Vai ver que amar é assim, vai ver que namorar é assim. E a gente se sente sempre assim como uma criança no mundo, né? Como a gente se sente assim como um bobinho, né? Parece que tem duas pessoas jogando na sua frente, nas suas costas e você tá no meio. E você não sabe jogar. Então você fica pra lá e pra cá, perdido. E a vida toda.
você nunca vai entender o mundo. Você nunca vai entender o que as pessoas estão querendo dizer, o que elas estão falando. Você não acha as pessoas confiáveis, tampouco. Nem as pessoas que você ama, ninguém. A única lembrança que eu tenho de confiança são poucas. Com meu pai, com a minha avó. E eu acho que essa perda de confiança, ela vem lá da estrutura. Lá de bem pequenininha. E ela foi crescendo, essa falta de confiança. Então, acho que é das primeiras mentiras que eu peguei, né, de que eu era criança, que eu peguei os adultos mentindo. Então, eu já olhei para eles e pensei, uau, eles não são confiáveis. Não dá para confiar neles. E aí, na escola, né, coleguinhas, professores, quando trocava, né, às vezes, por exemplo, da quarta série para a quinta série, como o discurso mudava, eu pensava, uau, não dá para confiar neles, né? Porque eles diziam uma coisa, agora eles estão dizendo outra. Sabe assim? É que nem você perguntar para alguém, a pessoa relata uma coisa, passa uns anos ela relata outra coisa. Você não confia mais, né? Então, traições, descobertas, mentiras, conversas nas costas, enfim. E aí, eu reparei que eu sempre me sinto melhor perto das crianças e dos animais. Inclusive, as minhas obras, elas sempre vão se focar que eu chamo nos meus amados. Há alguns anos essa palavra veio a mim, os meus amados. Nossa, quem são os meus amados? Era como se eu estivesse procurando por eles. E eu queria saber quem são os meus. Nossa, eu vim para a Terra e não achei os meus. Me sinto sozinha nesse mundo. E a única maneira que eu tenho de me estabilizar e me sentir melhor é escrevendo. Não é publicando, não é vendendo livros, mas de forma profética eu profetizo que um dia, quando eu publicar e vender, eu vou me sentir tão bem como quando eu escrevo, porque quando eu escrevo eu me sinto como um cavalo selvagem, livre, livre. Agora eu posso ser livre estou, livre estou. Então, é tipo essa Elsa, né? Livre estou, como um cavalo selvagem, né? Assim eu me sinto, fui liberta, né? Me adaptaram, mas agora estou liberta, voltei ao que eu era, essa primitividade que há dentro de mim e que me coliga aos meus amados. Então, conforme eu escrevo, eu estou procurando a mim mesma, que eu chamo também de minha dracma perdida, e procurando aqueles que eu amo. Então, eu vou escrevendo, eles vão aparecendo para mim. Inclusive, a minha filha apareceu para mim no meio de um livro. Eu nem tinha ela ainda. Eu estava falando sobre luto, havia uma mulher numa varanda, apareceu uma criança chorando. Eu já falei várias vezes isso aqui, é verdade. Eu estava lendo outro dia. Meu Deus, eu falei, não acredito que eu escrevi isso aqui. Não tinha menina ainda.
Não tinha. Então parece que eu fico procurando a mim mesma e encontro os meus amados, que são os personagens do meu livro, dos meus livros, que são os fetos, que são os animais escravizados, que são os bastardos. Muitas vezes sobre mulheres também. E agora também sobre autistas e superdotados, né? Então, uma maneira de aproximação, nunca imaginei que seriam eles, os meus amados, sabe? Os irracionais, né? Que o amor é irracional, é o que eu tenho construído com vocês. O verdadeiro conhecimento é irracional. Ai, que vontade de tomar café, meu Deus. Tô imaginando a minha filha, a mocinha, falando, mamãe, deixa que eu faço café da manhã hoje. Oh, que fofo. Ontem eu achei várias listas de Natal. Não só de Natal, não sei, acho que listas que eu escrevi, sabe, de desejos assim. Você escreve, eu vou escrever listas. Aí eu descobri porque que eu não escrevo mais listas, né? E daí eu pensei, vou jogar tudo fora, porque não aconteceu nada. E aí eu achei algumas coisas ali, olha, eu fiquei impressionada, olha, isso aconteceu, isso aconteceu. E tem até uma lista ali dela, da Poliana. Tem algumas coisas que já aconteceram mesmo. E eu, fiquei impressionada. Que legal. É muito difícil você publicar a 8ª obra. É muito mais fácil você publicar a primeira, a segunda e a terceira. As pessoas pensam que conforme passa o tempo é mais fácil para você. É mais difícil. A luta é mais difícil, a batalha é muito mais acirrada. Entende? Muito mais. A primeira gera muita ilusão. A segunda e a terceira também. Da quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, é muito fácil de você não acreditar naquilo que você faz, não acreditar no seu trabalho, nem que o seu trabalho é um trabalho, entendeu? E aí Deus coloca na boca de uma criança as coisas que eu preciso ouvir. Assim como Ele coloca na boca dos passarinhos aquilo que eu preciso ouvir. É o que tem chegado até mim, vou dizer para vocês. Aquilo que eu preciso ouvir não vem dos racionais, vem dos irracionais. E é como se o som puxasse algo dentro de mim que precisa sair para fora, que é uma valorização da vida irracional, porque a vida ela é irracional. Toda a nossa biologia, todo o nosso corpo, ele é irracional. A racionalidade, ela vem para compreender o irracional. Porque é isso que eu tô vendo agora. As nossas veias, o nosso cérebro, o nosso sangue, o nosso coração, a cura que acontece, ela é irracional. A luta do corpo por sobrevivência, ela é irracional. Todo o nosso sistema biológico, ele é irracional, ele é intuitivo. As máquinas, computador, celular são racionais. O corpo não. Então, quando você está tomando um remédio e está funcionando, sabe por quê?
porque o irracional do seu corpo está correspondendo àquele remédio. Não tem como apertar um botão e fazer o seu corpo corresponder corretamente a um remédio. Por isso que muitas pessoas morrem e outras sobrevivem tomando remédios, porque algumas o sistema, não sei se é sistema linfático, enfim, corresponde ao tratamento, outras corresponde ao contrário até. Porque essa parte irracional, essa parte nossa interna precisa corresponder a algo aí fora. Ou algo que entra dentro de nós, né? Então a verdade toda é irracional. A racionalidade, na verdade, é a tentativa de entender o irracional, de compreender a verdade. Deus me diz assim, a verdade é um peixe nadando no rio. Então eu tô vendo assim, é como se esse peixe, ele tenta sair dele mesmo. Ele sai do rio, pega um papel, uma prancheta, começa a anotar tudo que o peixinho está fazendo no rio. Só que o peixe que está nadando no rio, que ele está observando e anotando, é ele mesmo. Então é isso que a gente fez. A gente só vivia, nós éramos o quê? Seres viventes. Quando a gente vivia no Éden, nós éramos, eu entendo, a mente pura. Não vou dizer que a gente era autista mesmo, mas a gente era algo semelhante. Um pouco mais puxado. Puxado que eu digo não é suave, mais ingênuo mesmo. Uma carga de ingenuidade pesada. Mais do que uma criança. Porque as crianças ainda têm maldade, nós não tínhamos nenhuma maldade. Nada. O que é um ser que não tem maldade? Ele é fraco aqui. Ele é forte lá. Então, quanto mais fraco aqui, mais forte lá. E o oposto também. Porque você não tem armas. Que armas são essas? Maldade, malícia, esperteza, instrumentalidade social. Que nem sempre quer dizer maldade, mas esse jogo, né, que você joga a bola pra cá e pra lá. Mas é que a inteligência é por si só já um aspecto de maldade. E que instrumentaliza todas as coisas. E às vezes as coisas elas não são percebidas por falta de sensibilidade, sabe? Por exemplo, se você é uma pessoa que não faz fofoca e você estiver no meio de pessoas que fazem, você vai se sentir extremamente mal. Mas para quem costuma fazer não sente, porque perdeu a sensibilidade. Então a questão da identificar a maldade ou não depende da sua sensibilidade. Entendeu? Uma pessoa que costuma viver em um meio violento, ela não vai passar mal vendo uma violência, você vai. Você vê que antigamente as pessoas iam passear para ver enforcamentos, sentenças de pessoas sendo apedrejadas, elas mesmas ajudavam a matar. Elas não queriam que perdoasse, não. Então, se fosse você ia desmaiar, você não ia aguentar. Você ia vomitar, você ia sentir mal, sua pressão ia baixar ou ia subir. Você entende que a sensibilidade é algo que vai sendo ou você ganha ou você perde, e isso faz com que você seja cruel ou não?
Só que a sensibilidade, ela também te faz refém. Porque, por exemplo, se você vive num meio onde alguma coisa é normal para os outros e não é para você, você não vai ser refém dessa sensibilidade? Vai. Aí você vai falar, vou tomar remédio. Imagina o seguinte, que numa sociedade existe algo que é feito, por exemplo, sentenças de pessoas em praça pública. E você, sendo uma pessoa que é refém da sua sensibilidade, vai tomar remédio para poder lidar com isso. Mas, e se o problema não é a sua sensibilidade? Tá entendendo? Às vezes, esse é o aspecto. Por exemplo, eu já fiz visitas no céu e no inferno. No inferno tem coisas que para você assistir só se você tomar um calmante. Então, para você diminuir a sua carga de sensibilidade. Então, para você poder assistir todo aquele show de horrores. Agora, se for para o céu, você não precisa tomar nenhum calmante. Você vai sentir muito bem o tempo inteiro. Mas para ir para o inferno você teria. Porque é muita emoção forte e ruim. Entendeu? Porque é denso, né? Violência, é muito feio lá, enfim. Então eu vejo isso, sabe? Pode ser que as pessoas sensíveis estejam carregadas de remédios, só que isso não resolve, porque existe uma carga, eu até dizer parasitária na Terra, que é essa denso, né? Escuro. Então, às vezes, as pessoas boas estão se enchendo de remédios. E, enfim. Uma coisa que, pra mim, não é suportável é a tortura deles, né? Dos meus amados. Então, esses dias eu estava assistindo um filme com a minha filha, fui reassistir, que é A Marvada da Carne. E daí tem uma cena lá de uma porca, mas bem gorda a porca. E lá eles não comem carne, né? E a hora que eu vi a comida no prato, pensei assim, olha, aparece aqui em casa, né? Mas eles não comem carne, não é por opção, é porque eles vivem longe da capital, que eu acho que é São Paulo, e eles não têm acesso à carne de vaca, né? Eles falam assim, a gente tinha uma vaca aqui, mas ela fugiu, nunca mais se encontrou essa vaca, eles têm só essa porca. E algumas poucas plantações ali de raízes, legumes, enfim. Não sei se eles pescam, mas eles não têm carne, né? Acho que tem galinha, não tem carne de vaca. E aí eles têm uma porca. E aí uma hora o homem pega a porca e a porca começa a gritar. Eu nunca tinha ouvido uma porca gritar. Eu não acreditei. Parecia uma mulher gritando. Não parecia um bicho. Mas igual, acho que se eu fechasse o olho, eu ia achar que era uma mulher que estava sendo morta. Igualzinho. Eu fiquei impactada com aquilo. E a barriga dela era tão inchadinha, assim, ela era tão gorda, que parece que eu já sentia a faca entrando nela. E nem tinha entrado ainda. Então, por exemplo, eu não sei lidar com isso.
eu comi carne até descobrir o sofrimento deles. Para mim era como algo que não tinha sido revelado para mim, uma porta que não tinha sido aberta, entendeu? Então, eu sempre tenho muitas vezes, geralmente as coisas assim para mim, como uma porta fechada, a partir do momento que abre, eu tenho que, lidar com aquilo, fazer uma nova escolha, entendeu? É assim que eu sempre pensei. Então, eu meio que comi carne por 26 anos. Por 26 anos, de forma cega. Sem pensar de onde vem a carne. A carne vem do supermercado. Porque também não era eu que cozinhava. Né? Não que eu não tenha cozinhado carne. Cozinhei algumas vezes, mas eram poucas vezes. E tem muita gente que não faz carne. Que não pega em carne. Quando é para fazer carne, a empregada que faz, outra pessoa que faz. O marido, o filho. Eu não, já fiz algumas vezes. Mas sempre tinha a impressão que era... Não tinha impressão que era um ser vivo. Que estava ali morto, entendeu? E fatiado. Não tinha essa noção. A única noção um pouco que eu tinha é quando eu via sangue. Por isso que judeu não come sangue, porque o sangue lembra a vida, lembra o que é a morte. No momento que você mata um animal ou alguém é morto, se derrama aquele sangue. Então isso lembra o que é a morte, a violência. Escorre o sangue. E o grito, né? Eles gritam. E não pode dar anestesia. Como é que vai dar anestesia? E aí vai ficar na carne? Então eles têm que sofrer. Você imagina o seguinte. Misericórdia. Já ouviu falar de pessoas que foram fazer cirurgia e a anestesia não pegou? Como que você poderia fazer uma cirurgia sem anestesia? Não dá. Esses animais, eles são feitos cirurgias nele, mas não para viver, mas para morrer, sem anestesia. Então, eu tenho muita compaixão por eles, e não é só compaixão, eu tenho amor por eles. Então, desenvolvi amor por eles. Antes eu só amava cachorro. Não, primeiro só amava o ser humano, depois aprendi a amar ser humano e cachorro. Depois fui estendendo, entende? E isso a gente vai, não sei, parece que vai abrindo, sabe? E é o chamado. Às vezes, quando eu abraço minha filha, eu tenho a sensação que eu estou abraçando os demais, dos quais eu escrevo. Das crianças, né? Claro, não dos animais. Não dos animais, não, que ela é animal e eu também sou. Das outras espécies, não. Quando eu falo dos bastardos. Então, às vezes, quando eu abraço ela, eu sinto isso. Às vezes, quando eu abraço ela, eu sinto que eu abraço a mim mesma também quando eu era criança. Eu tive alguns sonhos em que eu era órfã. Então, essa questão com os bastardos pode ser algo bem antigo, de outras vidas. Então, por exemplo, quando eu cuido da minha filha, amo minha filha, abraço minha filha, eu sinto que eu cuido desse meu chamado também.
e que me ajudou a entender bastante para que eu possa escrever também. Às vezes eu penso o seguinte, que provavelmente havia um planejamento para que eu me casasse mais cedo e tivesse filhos depois do casamento, eu me casando virgem. Às vezes eu penso isso. Eu acredito que sim. Porque eu vi minha alma com 21 anos e ela era casada. Muito bonita. E só que às vezes eu penso o seguinte: será que eu desenvolveria esses chamados tendo uma vida perfeita? Será que eu olharia para os imperfeitos sendo perfeita? Ou eu seria mais uma pessoa orgulhosa, arrogante, hipócrita no mundo? Eu não sei. Porque é normal que quando as coisas estão muito bem, a gente só olha pra gente, né? Quando as coisas não estão bem, você começa a reparar em todos os outros que estão sofrendo também. Ou você passou, você superou, você começa a ver aqueles que estão sofrendo. Eu passei por isso. Mas você vê porque você passou. Por isso eu penso que é como se houvessem vários baldes e eu tivesse saído desses baldes de tinta. De todos os meus chamados, massas do qual eu já participei. Eu já poderia ter sido um animalzinho, uma outra espécie? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Eu já ouvi outras pessoas falando que tiveram em experiência de quase morte a essa descoberta de que foram alguma outra espécie. Então, às vezes penso, será que a empatia tô com pena de você, ou é uma memória de algo que você já passou? Eu sei o que você está passando porque eu passei por isso. Não sei. Eu até esqueci. Eu tenho algumas obras que falam sobre prostituição, né? Sobre prostituição, casa de prostituição, incentivo à prostituição, abusos. Tenho isso também. A única coisa que eu tenho na minha vida em relação, por exemplo, à prostituição é um sonho que eu tenho com outra vida, não tem nada a ver com a Melissa. Uma outra vida na qual eu tenho um outro corpo, nada a ver com esse corpo, e eu estou sendo vendida em uma feira. Estou sendo vendida. Estou amarrada. Tem eu e outra mulher bem parecida comigo. E estamos sendo vendidas nessa feira. E aí eu fui pesquisar na internet se isso é real, se eles vendiam as mulheres assim nas feiras. E é real, eles vendiam mesmo. Então, essa é uma das únicas memórias mais de outra vida, mas eu não digo que essa mulher foi prostituída, que ela virou uma prostituta, não sei. Eu só vi que ela estava sendo vendida, mas as mulheres também eram compradas para serem esposas, não só para serem
prostitutas, né? Mas para serem esposas também. Para serem escravas, empregadas, enfim. Então pode ser uma das razões de eu escrever bastante sobre isso. É isso. Eu ia dizer sobre Salomão, que eu sempre tive muito repúdio por ele, né? Por causa do harém, né? Das 1000 mulheres, enfim. Aí eu ia dizer para vocês que o meu templo são os meus livros, né? A construção do meu trabalho. E que, sim, publicar a 8ª obra é mais difícil do que a primeira. É um alívio ter conseguido, né? Ter chegado até aqui. E é um alívio ainda continuar tentando. Apesar de todas as dificuldades. E quando eu faço isso, não é só por mim, é por aqueles que eu amo. Porque eles me amparam. Eu não sei dizer para vocês como, mas eu digo, os irracionais me amparam de um jeito que a racionalidade ela nunca vai conseguir, sabe? Toda vez que eu tenho um sonho lúcido com o céu, com o Éden, enfim, é tudo através da irracionalidade a nossa comunicação, que é através da intuição, através da telepatia, né? É muito bom. Só que eu não vi animais, outras espécies lá, a não ser plantas, né? Ainda não tive esse contato lá, não. Eu já sonhei aqui, né? Com os meus cachorros depois que faleceram. Mas lá não. Ainda não. Tá, eu ia dizer o seguinte. Eu não quero ser... Eu quero ser um ser corajoso. É isso. Diz que a gente tem que falar aquilo que quer e não aquilo que não quer, né? Então, eu quero ser um ser corajoso. Que é o que a minha estrela é. O que a minha estrela maior me pede para ser. Porque eu sou estrelinha. Então, eu quero ser esse ser corajoso. O autista não é, ele é muito medroso. Mas, por causa do brilho da estrela, me conduz a ser esse ser corajoso, né? Então, é normal, por exemplo, que eu tenha dois lados. Um lado, tô com muito medo, depois eu tô com muita coragem. E essa coragem é sempre pelos meus amados. É sempre para defender alguma coisa no qual eu acredito e amo de paixão. Eu tava vendo a história. Ai, meu Deus. É Mozart ou Beethoven? Eu confundo os dois. É que nem eu confundo a Raquel com a... Enfim, eu confundo. Acho que é a Raquel e a nora dela, se não me engano, ou a Raquel e a sogra. Então eu quero ser esse ser corajoso que vai em frente com os seus trabalhos, né, pelos seus amados, que os defende. Um ser que não era
nada aqui na Terra. Um ser que viria para cá para nunca falar nem papai, nem mamãe, né? Alguém que ganhou voz no meio da sociedade com as suas limitações, porque não foi lhe dado instrumentalidade, mas não foi dado de propósito, para que fosse diferente, e foi lhe dada uma estrela. Ontem eu estava falando para minha filha, as boas crianças ganham uma estrelinha. Que eu entendi que é isso. As boas crianças, eu não sei por que boas, porque cargas d'água foi escolhida, eu ganhei uma estrelinha na testa. Essa estrelinha é a superdotação. E não ganhei à toa, ganhei um recurso para que eu possa falar e ir à frente pelos meus amados, que são os irracionais, os irracionais. Então eu saio da irracionalidade, ganho uma certa racionalidade para que eu possa conversar com os racionais de frente e falar: ó, sabe aqueles lá que vocês desprezam? Pois é, eles não são inferiores. Não. E outra, vocês dizem que eles não sofrem? Eles sofrem sim, eles estão sofrendo muito. E há muito tempo eles dizem que eles não aguentam mais vocês. Vocês são um peso nas costas deles. E vocês precisam sair das costas deles. Eles não suportam mais vocês. Para eles, vocês são monstros inteligentes. E outra, essa inteligência toda que vocês levam, para eles não importa nada, eles não entendem, eles nem querem entender o que vocês falam ou deixam de falar. Eles querem liberdade. Os fetos não aguentam mais, as vacas não aguentam mais, os bois não aguentam mais, os porcos não aguentam mais, os peixes não aguentam mais, as baleias não aguentam mais. Nenhum deles aguenta mais. Porque a racionalidade de vocês pesa sobre eles. Porque vem com uma faca cortante, entendeu? A palavra de vocês, elas vêm assim como uma sentença de morte. Como uma faca de dois gumes, faz bem para vocês e faz mal para eles, mas faz mal para vocês também. Faz mal para o seu coração, faz mal para o seu sangue, faz mal para a sua circulação sanguínea, faz mal para o planeta, faz mal para muita coisa. Apesar de ter instrumentalidade em todas as coisas, mas que não são necessárias, porque as plantas suprem tudo. Então, a racionalidade, ela começa a buscar muitas coisas, mas ela cria mais problemas do que soluções. Não que não resolva, resolve. Mas você resolve uma coisa e cria 10 problemas. Sabe assim? Ó, resolve isso aqui. Ou seja, o mundo ele fica num estado pior. A cada solução que o ser humano cria, ele piora não sei quantos %. Ele cria vários, como são efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais em cada coisa que o ser humano cria. E ele não enxerga isso. Porque ele só enxerga com os olhos. Ele não enxerga com o coração. Né? Foi o Pequeno Príncipe que falou, as coisas essenciais são vistas com o coração. Pois é. Os racionais não. Esses são os irracionais. São as crianças. São os autistas, muitas vezes. Os autistas não são irracionais, eles têm uma carga maior de irracionalidade neles. Por isso que eles se sentem perdidos, né?
Então, eu queria falar só uma última vez sobre essas portas. O que eu vi? As portas que elas se abrem, você tá escrito lá verdade. Aí você fecha. Aí você vive sua vida como se não soubesse daquilo. É que nem, por exemplo, você abre uma porta, aí você vê assim o seu marido com outra mulher. Aí você fecha a porta, tá. E aí ele vem, oi amor, oi, beijinho, tchau, tô indo pro serviço, tá, tchau. Aí você vive sua vida. Aí você abre outra porta, aí você vê a porca gritando lá, sendo esfaqueada, sei lá. Nossa, eu não sabia que porcas gritavam. Ah, tá, fecha a porta. Daí na hora do almoço, seu marido traz uma carne com bacon, aí você come aquilo lá, você... Ah, tá, a porca tava gritando, tá, come aquela comida. Daí passa um tempo, né? Você tá na casa de alguém, sei lá, tá na casa de uma amiga. Daí você fala, ah, posso usar o banheiro? Pode. Daí você vai para usar o banheiro, você entra num quarto errado, você abre a porta, tem uma criança lá sendo abusada. Daí você fecha a porta, ai, errei de porta, vou usar o banheiro, usa o banheiro, vai com a sua amiga, toma um café, fala, ah, já vou embora, comadre, tchau. Aí você segue sua vida. Aí a sua amiga chama para o aniversário da criança, você vai lá, vê a criança, o abusador, oi, tudo bem? E aí você segue sua vida. Eu tenho a impressão, muitas vezes, que as pessoas são assim, elas abrem as portas, elas veem alguma coisa, elas fecham, seguem a vida. Elas seguem. Tipo assim, isso não muda nada na vida delas. Pra mim sempre tudo foi um escândalo. Então quando eu tinha 5 anos, né, que alguém disse pra mim que Coca-Cola acabava com os ossos, isso, aquilo, pra mim aquilo foi um escândalo. Eu falei assim, bom, eu abri a porta, vi isso, se eu tava tomando é porque a porta tava fechada pra mim. A partir do momento que abriu, eu nunca mais consumi aquilo, entendeu? Por exemplo, quando eu tinha 2 anos, eu não sabia que eu estava em idolatria. Eu estava idolatrando menudos. Quando descobri que aquilo era idolatria, eu parei com isso. Quando descobri que os animais, as outras espécies sofriam através de um sistema de corte, de produção, eu parei com isso. Quando eu descobri que o leite causa sofrimento nas vacas, eu também parei com isso. Então, assim, cada porta que abre, é claro que não é algo imediato, mas você tenta, entendeu? Porque senão, nada te comove mais. E não há mudanças. E muitas vezes o mundo é assim. Eu entendo assim, das coisas menores até as mais graves, é assim que funciona na cabeça, através da psicoadaptação. Então, por exemplo, quando começa a acontecer algo ruim na sociedade, já viu que um monte de gente começa a fazer a mesma coisa? Sei lá, um começa a roubar, todo o resto começa a roubar em volta. Às vezes sair naquele arrastão, né? Por exemplo, quando uma mulher tá ali no ambiente da casa dela, descobre que a filha está sendo abusada, ou a irmã mais nova, não sei, alguém ali. Quando a pessoa descobre, o que acontece? Provavelmente um choque, mas por que a pessoa resolve ficar quieta? É a mesma coisa os outros motivos também. É a mesma coisa. Para mim, o que acontece na cabeça, no cérebro,
É a mesma situação de todas. Por que que, por exemplo, igual já teve casos que eu vi até aqui na minha cidade, da criança visivelmente está sendo abusada, espancada, e nem as autoridades não fazem nada, finge que não vê. É a mesma coisa que acontece no cérebro. A porta é aberta, você olha, e aí você fecha e fala, segue com a vida. Finge que eu não tô vendo nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou de você, não sei. Não vou dizer que não se importa, né? Não sei. Ai, não sei. Eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, mas eu tô tentando entender que eu tô achando que é o mesmo processo. Para tudo. Desde as coisas mais pequenas até as mais graves. Eu acho que é o mesmo processo, é a psicoadaptação. Eu acho assim que qualquer coisa ruim, as pessoas podem se acostumar a ela, entendeu? Perdendo a sensibilidade, né? Lembra que eu falei da porca gritando? Às vezes é a menina gritando no quarto. Tá sendo abusada e a mãe toma o remédio para dormir. Lembra? E é a pessoa que não escuta mais os gritos do matadouro também. É a mesma coisa. Ou a pessoa que lembra na Idade Média, vamos lá assistir uma queimada. Queimada, uma sentença das bruxas. Então via lá as pessoas sendo queimadas, elas gritando. E a pessoa ficava feliz, se divertia. Então, não sei. Eu acho o ser humano muito estranho. Eu acho que o cérebro, olha, ele é muito estranho. Esse lado racional nosso, ele é muito manipulável, sabe? Eu acho que toda a resposta do equilíbrio, ele não está na racionalidade, ele está na irracionalidade. Eu acho que o amor, a paz, ele é intuitivo. Eu acho. Será que as outras espécies são... elas são violentas? Elas têm uma carga protetiva, né? Para proteger os filhotes, principalmente filhotes. Então, a violência geralmente é a mãe ali com os filhotes, né? E isso é algo que a gente perdeu, né? Do instinto materno. Eu vejo o quê? Essa camada protetora que existe na mãe, de proteger os filhotes, é importante. Porque o filhote é o futuro. A mãe, ela é dispensável. Olha o que a natureza entende. É o contrário do que hoje estão falando. O corpo é meu, o feto é dispensável, a cria ou o fruto. E a mãe, sim, tem que ser permanecida. Não. Não é o que a natureza fala. A mãe é dispensável, o fruto não. Então a mãe na frente, sabe linha de frente? A mãe é a linha de frente da batalha. A criança que sobrevive. A mãe sobrevive sim ou não? Não sei. Mas ela, o fruto com certeza. Entendeu? Sempre essa é a regra da natureza. E aí quando você inverte as coisas, a cria ela fica descoberta. Quer dizer, a mulher é a única fêmea da natureza que acha que o filho é a linha de frente. E ela fica na retaguarda. Não. Aquele que vem, aquele que virá, ele é bem-vindo e ele é prioridade. Ela, se ela sobreviver, ótimo. Se não, ele primeiro. Sempre é.
eu vejo assim, sempre a mãezinha, né, lutando contra o predador. Então, eu acho que não, eu acho que a racionalidade, ela tem uma violência organizada. A gente tem violência sim, só que organizada. Tem violência verbal, ó, a violência organizada, a violência verbal, maneiras que você sabe como prejudicar o outro, ser violento com o outro, sem usar as mãos. A gente tem a corrupção, a gente tem a mentira, a gente tem várias maneiras de violentar o outro sem ser como as outras espécies fazem, através da dissimulação, golpes, enfim, várias maneiras, né? Como diz, né? Um tapa com luva de pelica. Então, o ser humano, a racionalidade, ela cria uma violência elegante. E que não tem instrumentalização, não tem como instrumento a proteção da vida, né? Mas seus próprios interesses, que muitas vezes que são egoístas, né? Então, eu vejo que a violência para as outras espécies é apenas um recurso de sobrevivência. Mas ainda assim acredito que a violência, a cadeia alimentar, né, que é a violência deles, a cadeia alimentar unicamente para sobrevivência. A meu ver, ela foi criada por nós, através do pecado, né? Mas eu acredito na regressão. Assim como o ser humano ele regrediu, está regredindo a não comer mais carne, e acredito que o ser humano é um carnívoro adaptado. Assim como você fala assim, eu sou autista adaptado, eu sou autista, mas ninguém sabe que eu sou autista. Então, autista adaptado, entendi. O ser humano é um predador adaptado. Ele não é predador, ele não tem caninos, ele não tem garras, ele não tem essa capacidade. E não, ele não precisa de suplementar nada. As plantas dão tudo o que ele precisa. Tudo que ele precisa. É isso. Aí o alarme tocou. Bom dia. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam muito felizes, que vocês superem seus sofrimentos. Olha, vocês viram que as portas se abriram para vocês, né? O que vocês viram aí dentro? Bem, então é porque Deus está cobrando uma mudança de vocês, né? Então, quando você se atrasa em mudar, você mesmo é que se arrepende. Agora você não pode olhar pela porta do outro, também não pode obrigar o outro a ver alguma coisa pela porta, né? Se bem que você pode exortar, sim, né? Mas eu vejo assim, que eu disse para vocês que o conhecimento verdadeiro, que é intuitivo, você não dá para ser ensinado. O arrependimento, o amor, né? A pessoa tem que ter uma experiência de amor, ter uma experiência de uma experiência de empatia, uma experiência de arrependimento, tudo isso, né? Você copia a atitude, mas isso não significa que você está... quer ver? Como que eu vou explicar isso? É tão difícil. Tá, quer ver? Pegar aqui, eu sou uma artista plástica, tá? Não sou, mas... Aí faço uma pintura lá. Uau, eu tenho uma catarse, faço algo assim. Vou dizer uma coisa que eu gosto, um castelo. Faço um castelo,
né, que tem a ver com minhas obras e tal. E tem uma catarse, faça aquele castelo. E daí vem você e fala, ai, que lindo esse castelo, quero fazer igual, eu quero colocar ele na minha sala, vou comprar uma tela. Você faz o castelo, mas você não tem a catarse. Você não sentiu emoção. Você só ficou tão preocupado em copiar o castelo, você não sentiu foi nada, entendeu? Para você aquilo é só para agradar as visitas da sua sala, entendeu? É que nem quando você assiste um filme, tem uns que choram, e aí você fala assim, nossa, não tô entendendo nada desse filme, por que as pessoas estão chorando? Então, é preciso você passar pelas experiências. Você sente, você se arrepia, você chora, você se engaja, você, sabe? E as pessoas estão vivendo experiências diferentes, né? E eu acho que as experiências que a gente está vivendo são sinais para nós, que dizem sobre testemunhos que a gente vai dar mais tarde, eu acho que sim. Então, eu não sei o que tá dando errado aí. Aqui tem bastante coisa. Eu acho que isso é uma luz que tá se acendendo para dizer, ó, alguma coisa está sendo criada, está sendo mexida aí, né? Um futuro testemunho. Assim eu espero, né? E desejo que você seja muito feliz. Agora, todo o resto da sua vida, seja muito feliz todos os dias da sua vida. Todos. Que você tenha algo bom para contribuir para o mundo. Que as pessoas saibam valorizar valorizar você, o mundo, valorizar as pessoas umas às outras. Que você gaste melhor o seu tempo. Que você tenha melhor qualidade de vida. Que você tenha as pessoas que te amem de verdade, porque é bom. É bom ser admirado, mas é muito melhor ser amado mesmo, não tem preço. Você pode ter 1 milhão de pessoas que te admiram, mas se tiver uma que te ame, as coisas ficam meio vazias para nós. E que você tenha uma pessoa que acredite em você. Mesmo quando tudo parece dar errado, alguém que acredite em você mais do que você mesmo acredita. Que você tenha alguém que te ame mais do que os seus pais te amaram. Isso é bem difícil. Que você sempre tenha esperança. Que você sempre tenha alegria. Foi o que eu desejei hoje para minha filha. Filha, que você seja sempre alegre. Que você seja sempre alegre, porque isso faz muito bem às pessoas, sabe? A alegria que emana de você. Que seus sonhos se tornem realidade, mas preferencialmente os sonhos que Deus tem para você. Que você supere de uma vez por todas tudo aquilo que te atrasa, tudo aquilo que te emperra, tudo que fecha o seu céu em céu de bronze. Que você seja forte, que você seja livre, que você seja feliz, amado, respeitado. E que você faça com que as pessoas sejam amadas e respeitadas. Porque eu acho que a gente está aqui para isso. Eu tenho esse aspecto protetor, sabe? E eu gosto muito de fazer minha oração protegendo. Faço oração de proteção para você e para os outros. E que
que tudo dê certo para você. E esse dê certo não é só resultado. As coisas dão certo quando a gente se sente feliz. Então, que as coisas deem certo assim, com você sempre se sentindo feliz, onde quer que você sempre esteja em paz e feliz. Feliz de verdade, não é feliz da boca para fora ou para se fazer de forte, não. Que você seja feliz de verdade. Não como uma lição de moral, sabe? Não, que você seja feliz de verdade.